dia, Brasília! Está no ar mais um programa Canal do Trabalhador. E conosco hoje o coordenador-geral do Sindijus, Jailton Mangueira Assis. Bom dia, coordenador. Seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os trabalhadores que nos assistem. O Judiciário está em greve. A principal reivindicação é a reposição salarial, pois a categoria está desde 2006 sem aumento. É isso mesmo, coordenador? Nós já estamos há mais de 15 dias em greve, na greve que começou no dia 1º de agosto. O dia 15 foi marcado por essa mobilização dos servidores para cobrar do ministro Aires Brito uma posição. Então, nosso ato percorreu toda a Praça dos Três Poderes e foi até o Palácio do Planalto, terminando com uma vigília. Chamou muita atenção e nós conseguimos agendar uma reunião com o ministro para a próxima semana, dia 21. E nós estamos cada vez mais tendo adesão dos colegas dos outros estados. Já são hoje 6 estados em greve, com mais 4 estados entrando nessa segunda-feira, dia 20, e com a tendência de aumento até o final da semana, nós temos todos os estados em greve. Eu estive lá essa semana e vi que a reivindicação não é só de vocês, né? Porque tem várias outras categorias, né, reivindicando, ali brigando mesmo, lutando pelos seus direitos, né? Infelizmente, a postura do governo tem nos levado a essa situação dos servidores, né? Um governo que não tem negociado, até essa semana não fechou as negociações, poucas categorias receberam até agora a proposta, e nós do Judiciário que temos uma situação ainda mais especial, porque temos que negociar dentro do próprio Poder Judiciário, mandar um projeto de lei e depois negociar no Congresso Nacional e com a presidente Dilma. Nós esperamos também que tenhamos os nossos anseios atendidos, porque a categoria que está há mais tempo sem reajuste são os servidores do Judiciário e do Ministério Público. E as principais reivindicações são essas mesmo? A reivindicação do salário? Ou tem alguma outra assim, que também está afetando bastante a categoria? Neste momento, até pelo prazo de 6 anos, sem qualquer revisão salarial, nós não estamos dizendo aumento, né? Os trabalhadores da iniciativa privada têm a database, todo ano fazem a discussão com seus patrões. Nós, do serviço público, não temos direito à database e, em especial no Judiciário, nós dependemos de um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional desde 2009. Então, neste momento, nós estamos sentando fogo pelo menos na revisão desses 6 anos que nós estamos sem reajuste. Muito tempo, né? 6 anos sem reajuste, porque a inflação está aumentando a cada vez mais, né? Então, assim, as dívidas, as contas, tudo aumenta. Agora o salário continua o mesmo, né? A nossa tabela salarial que tramita dentro do Congresso Nacional, ela não consegue mais repor a inflação desse período. A média de inflação dos últimos 6 anos né, já se aproxima de 40%, e o nosso aumento médio que está no Congresso Nacional é inferior a isso, chegando a 32%. Muito inferior. E como está a mobilização dos servidores? Porque o prazo para o encaminhamento da proposta orçamentária para 2003 já está encerrando, né? Nós temos inclusive essa reunião com o ministro Aires Brito para confirmar a inclusão pelo próprio Poder Judiciário na proposta orçamentária, né, que é prerrogativa do Poder Judiciário também construir a sua proposta orçamentária, mas, acima de tudo, para que nós possamos fazer o acordo entre o Poder Executivo e o Judiciário para que essa proposta não seja alterada. Esse é o nosso intuito e, por isso, nós temos já em grande adesão em vários tribunais aqui no Distrito Federal. O TSE, que é um tribunal importante, já tem uma adesão próxima de 50% dos servidores, o TJDF-T, também é o tribunal que tem o maior número de servidores, a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho de primeira instância e o TRT, né, já são locais de grande mobilização, e o Ministério Público, que também entra nessa semana com bastante força. Para a próxima semana, essas categorias aí fortalece cada vez mais a manifestação do Judiciário, né? Isso, a gente acha que a junção de todas as categorias foi um importante recado para o governo para furar o bloqueio, porque o governo dizia que não teria reajuste para ninguém, e agora já está priorizando algumas categorias. Nós só não podemos ser, mais uma vez, preteridos, porque depois de 6 anos sem reajuste, o Judiciário e o Ministério Público esperam que a gente consiga alcançar o nosso objetivo aí até o dia 31 de agosto. A dificuldade está aumentando, né? Porque eu estava vendo que só, se eu não me engano, na semana passada, tinham 26 categorias em greve. Essa semana já aumentou mais 4 categorias, são 30.
E pelo que eu estou vendo, a tendência é aumentar, né? Porque as categorias estão todas reivindicando mesmo. Porque o governo estão vendando os olhos, né? Para todas as categorias, pelo que eu estou vendo. Porque todos sentam, vão até lá para poder fazer negociação e, na realidade, saem de lá totalmente insatisfeitos, né? Porque não tem nada, proposta, nenhuma promessa de aumento de salário, reajuste no salário, nada disso está acontecendo. Um grande equívoco, né? Porque o servidor público hoje não tem nem a revisão anual pela inflação. Então, muito menos o aumento, né? Então, quando chega esse momento de discussão da proposta orçamentária do ano seguinte, todas as categorias se concentraram e a tendência é, caso o governo não negocie com essas categorias, que a greve se alastre mesmo até o fechamento da proposta orçamentária. Em relação às eleições municipais de outubro, porque caso continue com a greve, né, vai afetar bastante, né, vai prejudicar o andamento das eleições. Nós já temos, como nós somos sindicato aqui do Distrito Federal, nós temos na nossa base o TSE e o TRE. Nós já temos, os tribunais eleitorais aderiram também, né? Todos os estados que estão planejando entrar em greve da nossa federação, né, digo Federação dos Servidores do Judiciário e MPU, incluem o TRE na sua base. Então, nos outros estados que eu citei já estão em greve, o TRE também tendo os seus trabalhos comprometidos e o TSE aqui na nossa base já começa a apresentar atraso de calendário. Então, nós temos sim a possibilidade de afetar as eleições. Nós, servidores, assim como defendemos o judiciário e somos cidadãos brasileiros, nós não queremos que chegue a esse ponto, mas nós esperamos que a negociação se dê para que nós possamos avançar até o dia 31 de agosto na proposta orçamentária, como eu disse, e a gente poder ter eleições tranquilas, mas caso não avance, nós vamos ter que continuar o movimento e aí teria prejuízo também para as eleições. Além do prejuízo das eleições, quais são os outros prejuízos, por exemplo, que tanto a população quanto os próprios funcionários poderão ter com essa greve? Nós temos outros prejuízos, né, na área trabalhista, o próprio cidadão que procura a justiça comum, aqui no caso do Distrito Federal, a justiça comum, ela também faz parte da categoria de servidores do Judiciário Federal da União. Então, nós teremos o comprometimento de processos importantes, né, nesse prosseguimento da nossa greve. O Poder Judiciário hoje é um poder superavitário, ele arrecada mais do que ele consome, justamente porque tramitam processos, né, que são de interesses também do próprio governo, e lá também tramitam processos que podem condenar o governo a situações de pagamento, por exemplo, os mandados de injunção, justamente para corrigir essa situação do servidor não ter o reajuste anual. O trabalho de vocês é verificar o processo de que estão em andamento do governo e fora do governo, de outros órgãos, né, assim, órgãos específicos, e vão acabar ficando paralisados, né, porque como é que vocês vão dar andamento, sendo que estão em greve, ainda mais porque estão atrás de reivindicações do governo, né? Justamente. Que não estão aderindo nada, né, não estão facilitando. A gente pode, num determinado momento, né, apesar de nós termos toda essa responsabilidade, os serviços parados prejudicar, assim, a arrecadação do governo, ou até mesmo alguns processos serem que são contra o governo, a gente tentar cobrar a pauta desses processos para a gente poder avançar em benefício de todos os servidores e dos trabalhadores em geral. Existem várias pautas no Supremo Tribunal Federal que atingem diretamente o orçamento do governo e que a gente espera ter uma solução negocial para essas questões. Se a gente tiver um reajuste dos servidores públicos, por exemplo, a gente sana uma questão de afronta à Constituição que o governo tem feito de não ter reajuste. Né? Já seria menos um processo na conta do governo, né? Muito obrigada, coordenador. Espero que todas as reivindicações sejam atendidas e que o governo possa atender para que não continue em greve, né? Até mesmo para não prejudicar as eleições municipais e os outros trabalhos, né? Os outros serviços que estão em andamento. Muito obrigado, Carla. Agradecer a todos os telespectadores também, as trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, e dizer para os nossos colegas servidores e servidoras do Judiciário e do Ministério Público que, avançando como nós estamos avançando nessa greve, a nossa luta, a nossa conquista será certa e a gente espera a negociação em breve com o governo federal. Ok, muito obrigada. E o Canal Trabalhador vai a um breve intervalo e volta já já. Metal fino,
Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. Em épocas de crise e soluções criativas, temos observado ao longo das entrevistas que todas as carreiras reivindicam aumentam em seus efetivos. Detran, metrô, Sindifisco, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Polícia Civil, todos reclamam que os efetivos são insuficientes para a quantidade de trabalho. A Polícia Militar do Distrito Federal achou uma solução criativa, a chamada prestação de tarefa por tempo certo, que é a convocação de policiais militares já aposentados para retomar atividades administrativas, não atividade fim. Com isso, o policial militar que estava desviado para a administração vai para a rua e vai para a atividade fim. Conosco, o Major Garcia, diretor de recrutamento e seleção da PMDF, para falar sobre esse assunto. Bom dia, Major. Bom dia. Major, explica para nós como é que é essa ideia, como é que está funcionando esse recrutamento. Nesse primeiro momento, o nosso PTTC, a prestação de tarefa por tempo certo, que ele foi estabelecido pela nossa Lei 12086, visando objetivamente esse apanhado desses policiais com a expertise adquirida ao longo da sua carreira policial militar, para auxiliar a Polícia Militar em suas atividades e, com isso, trazer um maior benefício à população federal. Com isso, quantos policiais militares voltarão à atividade fim? Então, nesse primeiro momento, nós estamos selecionando 150 policiais. E o objetivo total será de quantos? Nós ainda não temos essa previsão total, mas de acordo com a demanda, inclusive porque é um serviço totalmente voluntário por parte do policial aposentado, então, com base na demanda, nós vamos estabelecer o quantitativo. E a medida econômica que esse policial ele volta para o serviço ativo, não vai mais usar farda, né? Não, ele volta como prestador de serviço recebendo um terço do que ele receberia. Em média, 30% do que ele recebe como aposentado. 30%, quer dizer, isso. É um incremento salarial, é um reforço no orçamento dele e uma economia para os cofres do DF, né? Com certeza. E como é que está a adesão dos policiais? A procura é muito grande? No momento que nós estamos em fase inicial ainda, a procura tem sido mediana. Até porque muitos policiais ainda estão se inteirando do que tipo de atividade vão fazer e, como obviamente é voluntário, eles ainda estão um pouco com precaução. Mas a demanda tem sido satisfatória. Mas se o voluntariado for muito grande, haverá um processo seletivo? Sim. Como é que vai se operar isso? Na realidade, a parte de seleção, basicamente, dentro das vagas que são oferecidas, resume basicamente 2 critérios. Um, não ter completado 61 anos de idade e, segundo, numa fase posterior, ter sido aprovado, vamos dizer assim, no exame de saúde. Então, no máximo 61 anos. Não pode ter completado 61 anos de idade. Perfeito. E essa tarefa, essa designação, essa contratação é por um período de quanto tempo? Normalmente por um período de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano até o máximo de 5 anos. E ele volta com o mesmo posto, a mesma graduação, ou ele volta como civil? Na verdade, ele volta como civil. Ele volta como um prestador de serviço. Então, tanto faz se ele é um coronel ou se ele é um soldado, ele vai voltar como um prestador de serviço à Polícia Militar. Então, ele não vai ter o uso do seu posto, da graduação, no local em que ele trabalhará. Perfeito. Quem foi reformado não pode? Só os em aposentados? Casos excepcionais, sim, mas a princípio apenas só os aposentados. Né? Em quais áreas específicas eles serão utilizados? No primeiro momento, nessa primeira seleção, nós estamos selecionando pessoal para trabalhar como vídeo monitoramento e atendente de telefonia, para auxiliar mais basicamente no contato com a população do Distrito Federal. E a jornada de trabalho será idêntica aos demais policiais ou não? Não, nós temos agora a previsão de uma jornada de trabalho um pouco diferenciada, que seria uma escala de 12 por 24 e 12 por 72 horas de folga. Então é uma escala diferenciada.
Fugindo um pouco do assunto, Major, o atual efetivo da Polícia Militar do DF, na visão da corporação, na visão institucional da administração, o efetivo é suficiente, ele está carente, ele está deficitário, como é que o senhor vê isso? Nós temos um déficit de efetivo, até por do efetivo previsto em lei, nós temos hoje atualmente um déficit em torno de 3.000 policiais militares. 3.000 vagas que existem, já criados, problemas que não foram preenchidos. Ainda não. Pela ausência de concurso público, pela ausência de recursos, por falta de uma decisão política, qual é o motivo? Na verdade, até pelo próprio êxodo, né, da saída, da aposentadoria, enfim, todos os fatores que levam à saída do policial militar, e obviamente o recompletamento do efetivo, que leva em consideração o concurso público, toda aquela parte que... Mas a polícia, costumeiramente, ela tem feito concursos, né? Tem, inclusive nós já estamos com autorização agora para o concurso para soldado da Polícia Militar, estamos só aguardando a contratação da empresa que será responsabilizada para pelos quantas concursos. Vagas? 1.000 vagas. Esse ano ainda, possivelmente? Assim contratadas a empresa esse ano, sim, esse ano ainda será aberta o... Mas será 1.000 vagas é edital. menos do que aqueles que se aposentam esse ano, né? Nós temos uma previsão de uma grande aposentadoria, né, de policiais que completam o tempo de aposentadoria previsto para 2013. 2013. Então nós temos, em termos de aposentadoria, nós temos em média de 200 a 250 policiais ano. Então a cada 4 anos vão 1.000 policiais aí. 1.000. E com a perspectiva de em 2013 uma grande leva que completa o tempo de serviço, os 30 anos de serviço, que está em condições de pedir aposentadoria. Obrigado, Major, pela entrevista. Parabéns ao Comando Geral por essa iniciativa. São iniciativas criativas, né? Que beneficiam a população, beneficiam o servidor e resultam em economia para os cofres públicos, né? Obrigado. Leve nosso abraço ao Comando Geral e obrigado pelas informações. Certeza, igualmente. Rápido intervalo e voltamos em seguida. Metal fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal fino. 304 Sul. Fone 3322-8342. Um setor da economia que não aparece muito, que a gente às vezes não valoriza, pois não se dá conta da importância dele no mercado e dos empregos que ele gera, é o mercado da segurança privada. Nas últimas semanas acompanhamos e estamos acompanhando ainda greves no setor da segurança pública. Polícia Civil do Distrito Federal, Polícia Civil do Estado de Goiás, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e até o movimento pela legalidade dentro da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares aqui da capital da República. A segurança privada, todavia, reúne hoje mais de 2.100 empresas em todo o Brasil e emprega mais de 600 mil homens e mulheres nesse Brasil inteiro. Só em Brasília são quase 30 mil empregos diretos gerados por esse setor. Para falar conosco sobre esse grande mercado de trabalho, professor Odair Conceição, lá da Bahia, ele que preside a FENAVIST, Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores. Bom dia, presidente, bem-vindo. Muito bom dia, Raul. É uma satisfação poder estar aqui no Canal do Trabalhador falando de um tema tão importante que é a segurança privada para a nossa nação. Presidente, eu dei uns números aqui que eu próprio lhe confesso, quando os analisei, assustei, porque a gente não tem ideia do tamanho desse mercado, né? Quer dizer, a segurança privada, hoje nós temos praticamente 6 vezes o efetivo variável do Exército Brasileiro, né? Isso é verdade. E quem não, assim como você se surpreendeu, muita gente também acontece. E quando tem noção de que a segurança privada, ela junta, ela supera todas as forças policiais do nosso Brasil. É uma atividade aí complementar da segurança pública e que o Brasil, a exemplo da maioria absoluta dos países do mundo, tem a segurança privada como um braço de apoio para proteger mais e melhor a população brasileira que tanto necessita de mais segurança, de mais proteção. Então, em linhas gerais, se nós somarmos todos os efetivos das polícias militares dos estados, das polícias civis, das polícias federais, né, rodoviária e todas as demais, o efetivo todo total
ainda é menor do que da segurança privada? Da segurança privada em atividade, porque nós temos, são 600 mil trabalhadores com carteira assinada, é esse comparativo que nós fazemos, mas nós temos 1.900.000 vigilantes habilitados hoje no Brasil, de acordo com o controle que a Polícia Federal faz a nível nacional, e que, portanto, você tem aí um universo de mais de 3 vezes todas as forças policiais juntas, desse profissional habilitado que está aí pronto para atuar no Brasil junto com as forças públicas de segurança. Então, se eu entendi bem, aí nós temos aí 1.200.000, 1.300.000 trabalhadores que já fizeram o curso de formação, já estão capacitados, todavia ainda aguardam uma vaga no mercado de trabalho, né? Ainda vale a pena aquele trabalhador que está em casa desempregado ou quem está numa outra atividade fazer o curso de formação para vigilante ou não? Sempre vale a pena. E a segurança privada ela tem recebido muitos profissionais de outras atividades que deixaram que foram extintas atividades e outras que não conseguem se identificar ali oportunidade de trabalho e vêm para o setor. É importante que esse profissional que entre no mercado, ele esteja preocupado com sua capacitação, com sua melhoria permanente, né? Não apenas, você tem muita gente que você tem apenas o curso básico. Na hora que uma empresa vai selecionar, ela procura aquele mais especializado. Então, você tem, dentro da atividade, cursos de extensão na área de transporte de valores, de extensão na área de segurança pessoal privada, de extensão na área de escolta armada. Então, esses treinamentos, né, complementares, vamos chamar aqui das especializações, faz com que este profissional seja melhor identificado no momento de um recrutamento, né? E hoje, como eu te falava há instantes atrás, com esse advento agora dos grandes eventos que o Brasil vai sediar aqui a partir de 2013, nós teremos aí mais uma especialização que certamente será mais um requisito para que este profissional seja mais ainda identificado com a qualificação mais apurada. O senhor me dizia que haverá um curso de capacitação, de especialização específico, desculpe a redundância, né? Específico para os grandes eventos, né? Quantas vagas o senhor está imaginando, quantos vigilantes, quantos seguranças privados serão treinados para os grandes eventos? A nossa estimativa é que serão 60 mil trabalhadores com essa especialização. 10% praticamente do efetivo todo. 10% do efetivo, né? Será uma média de 5 mil vigilantes por cidade-sede, efetivo suficiente para que não só faça a proteção dos estádios internos, mas também faça a proteção das concentrações, dos hotéis, dos deslocamentos, né? Das áreas onde restaurantes que vão necessitar de maior proteção, já que as cidades-sede serão aí basicamente inundadas, se Deus quiser, né, com um fluxo de turistas aí muito grande e necessitará naturalmente de maior proteção para que esses turistas, as pessoas que vão se deslocar de outros países, de mundo afora aqui para o Brasil, possam estar nesses ambientes com tranquilidade, né, com a sensação de segurança, e esse efetivo, portanto, ele de 5 mil média, nós pretendemos que ele seja suficiente para você atender esse entorno todo que a segurança privada nesses eventos. Presidente, preocupou em uma notícia na semana passada, inclusive foi lançado na sua cidade, lá em Salvador, pela FIFA, uma campanha de credenciamento, né, de inscrições para voluntários que venham a trabalhar na Copa das Confederações e também na Copa do Mundo, né? Entre os itens desses voluntários está lá segurança e transporte também, né? É possível se contratar voluntários que vão trabalhar totalmente de forma graciosa, apenas pela alimentação e pelo uniforme, para fazer a segurança nos eventos? Com toda certeza absoluta, não. Mas está a segurança entre os itens da FIFA. Mas isso não é possível de acordo com a lei brasileira, né? Nós temos a Lei 7.102 que regula, e suas alterações no decorrer aí, desde a sua edição em 1983, que ela regula muito bem esses aspectos. Então, não é possível atividade voluntária para fazer segurança, né? Então, nós vamos ter voluntários em outras atividades. Agora, com toda certeza, eu não soube desse requisito. É uma informação importante até que você nos passe, e vamos aqui estar levantando isso, e se for o caso, até discutir com as autoridades competentes para isso, porque não é possível, de acordo com a legislação do Brasil, que você possa ter voluntários fazendo segurança. Segurança é uma atividade regulamentada, que exige treinamento, que exige
disciplina, que existe vínculo empregatício com uma empresa, de acordo com a legislação que hoje existe no Brasil, e que, portanto, não é admissível que trabalho voluntário se aplique dentro da atividade de segurança. Eu sou voluntário para ser gandula no jogo da final, viu? Agora me diga uma coisa, se for em capacitação, né? O segurança normal, o padrão, né? Qual é o período de instrução, quantas horas aulas de treinamento ele tem e como é que funcionam as reciclagens periódicas a que ele se submete? Perfeito. Essa é uma pergunta muito interessante, porque muitas vezes a sociedade não sabe disso, né? A profissão de segurança privada é uma das que mais se capacita. Se for comparar com as forças policiais, que muitas vezes a gente vê onde não há investimento do setor público na capacitação dos profissionais públicos de segurança, em que entram na atividade e muitos deles, Brasil aí afora, nunca mais vão receber um curso e estão aí trabalhando. O segurança privado, não. Ele para entrar na profissão, ele precisa se submeter a um curso de 160 horas de início. Aí ele se habilita, é um curso fiscalizado pela Polícia Federal. Com este curso, então, ele se credencia a procurar uma vaga de emprego numa empresa autorizada pelo Ministério da Justiça. Uma vez empregado, esse curso que ele fez inicialmente tem uma validade de 2 anos. E, obrigatoriamente, a cada 2 anos, ele tem que voltar para a escola e fazer um novo treinamento, que é denominado de reciclagem, com carga horária de 60 horas. E nessa reciclagem há também prática de tiro, algum exercício assim, defesa pessoal, coisa assim ou não? Sim, há o armamento e tiro, defesa pessoal, relações humanas, comportamento, combate a incêndio, primeiros socorros. Então, há toda uma grade de treinamento, que esse treinamento ele é sempre feito em conjunto pelas escolas, pelas empresas e pelo Departamento de Polícia Federal e as próprias entidades, que tem lá uma grade curricular que molda este treinamento para que esse profissional que vai lidar com o público, né, que vai trabalhar num banco, numa fábrica, numa escola, num clube social, numa repartição pública, possa estar dotado de conhecimento e desse treinamento que o habilite a poder atender aquela população que vai usufruir do serviço dele e também, o que é mais importante, fazer a proteção adequada da vida e do patrimônio daquele cliente que confiou à segurança privada a sua proteção. Tendo em vista que esse trabalhador, além de dotado dessas qualidades de autodefesa e tudo mais, ele vai portar uma arma de fogo, munição, tudo mais isso, né? É feito um exame psicotécnico para ver as condições dele em portar uma arma? É estudada a vida pregressa dele também ou não nesses cursos? Também. Aí o exame psicológico é obrigatório que seja feita. Vida pregressa também? A vida pregressa no ingresso dele nas empresas, né? Quando ele vai fazer esse curso, a própria Polícia Federal, por força da legislação, há uma exigência de uma série de documentos que ele precisa obrigatoriamente entregar na escola de formação. Dentre eles, todas as suas certidões negativas de criminal, eleitoral, até mesmo de responder processo, até de acordo com a legislação. Se ele responde a um processo, independente dele ter sido condenado ou não, ele não pode fazer esse treinamento, há restrições com relação a isso. E então, essa documentação ela é analisada, passa pelo crivo da Polícia Federal, e aí, quando esse profissional já habilitado, né, ingressa nas empresas para iniciar sua atividade profissional, eles são submetidos lá, então, a um novo processo de avaliação, passando também por psicólogo da própria empresa, aí já é uma coisa já específica. Ele passou primeiro pelo psicólogo da escola, uma rotina também obrigatória. Cá na empresa ele passa por esse processo, passa por um novo treinamento, porque ele vai trabalhar onde? Vai trabalhar neste prédio comercial. Ou ele vai trabalhar num banco, vai trabalhar numa indústria. Então, esta empresa que foi contratada proporciona para esse homem um treinamento específico para aquela atividade que ele vai ali exercer. E aí também, pela mesma forma, isso passado, reciclado ali, há um instrumento que é denominado dentro do setor de plano de segurança, né? Então, se estuda o local onde vai se trabalhar, e aí, em cima do plano de segurança, se escreve através de especialistas, escreve como é que deve acontecer todas as rotinas daquele posto de serviço, e aí esse plano de segurança também é introduzido ao homem através de um treinamento para que ele possa estar ali capacitado. E no momento que ele também está entrando na empresa, a empresa faz a sua investigação social dentro daquilo que prevê e se estabelece aí a legislação de você saber como é que é a rotina, quem é esse profissional, qual é a sua conduta, onde reside, seu comportamento, enfim, para que você possa, de fato, trazer
para o seio da sociedade, que quer buscar ali proteção à vida e ao patrimônio, um profissional habilitado, um profissional que reúna todos os elementos para que possa fazer com excelência este serviço. Perfeito. Presidente, a gente acompanha aí, eu advoguei por muito tempo, vários anos, para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, e um dado que nós observamos lá, na época se falava que morriam 1,8 policiais militares por dia em serviço, né? A gente fez um estudo aprofundado com a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e identificamos que esses 48, 50 que morriam todos os meses lá em São Paulo, na verdade, 30 deles morriam no bico, né? E esse bico é segurança de boate, segurança de padaria, de farmácia, escolta de veículos, né? E eu lembro que na época havia até policiais militares falando de escolta de caminhão de carne. O caminhão que transportava a carne do frigorífico para o açougue tinha que ser escoltado para não ser assaltado pelo caminho, né? Esse mercado paralelo, esse mercado clandestino que é operado normalmente por policiais, alguns aposentados, mas muitos, a grande maioria em atividade, policiais ativa. Em que ele atrapalha o mercado e em que às vezes, ao invés de produzir a segurança esperada, ele provoca uma insegurança na população? O primeiro dano que ele causa à sociedade é o emprego formal que ele tira. Nós temos uma estimativa de mais de 1 milhão de vigilantes clandestinos no Brasil. Então, todo esse 1.200.000 vigilantes que nós temos hoje num banco de dados aqui à disposição para trabalhar, poderia estar trabalhando mais de 1 milhão se nós não tivéssemos este mercado clandestino que lamentavelmente, ele é incentivado e ele é cultivado pelas forças policiais que não deveriam fazer isso, deveriam respeitar a lei e se contentar com o seu emprego que já tem. Então, nós temos esse fato que existe no Brasil como um todo, né? As empresas que contratam esse serviço clandestino se beneficiando por custos menores, mas que não quer ter consciência do resultado negro que está causando quando faz uma contratação dessa e quer se beneficiar economicamente quando contrata um serviço irregular. Que ele está tirando direitos trabalhistas, está contribuindo com a sonegação de tributos do país, porque essas empresas ou essas pessoas não recolhem, não declaram, não respeitam os direitos trabalhistas dos profissionais, não assina carteira, não dá seguro de vida, trabalha com armamentos ilegais, né? Muitas vezes da própria corporação, muitas vezes da própria corporação e fruto mesmo de apreensões. Utiliza o aparato do Estado que deveria estar a serviço da sociedade, né, que paga seus tributos e precisa de proteção, né? Então, nós assistimos esse exército paralelo, clandestino e ilegal, não de braços cruzados, né? Nós podemos dizer com muita alegria e com muita esperança que nós temos a Polícia Federal que atua no Brasil inteiro, no combate a essa clandestinidade, apreendendo arma, apreendendo pessoas, né? Notificando contratantes que, como eu disse, repito, é o grande responsável por isso, porque se não houver, é a mesma história que eu sempre falo da droga, né? Se não houvesse o usuário da droga, nós não teríamos essa proliferação do traficante, de tudo aquilo que representa o tráfico de droga no nosso país. Só existe porque tem quem consuma, né? E o clandestino só existe porque há um contratante lá na ponta se beneficiando ilegalmente, né, sob a exploração da mão de obra, que é um absurdo, e contribuindo para a prática de crime, porque essas atividades ilegais estão alimentando o quê? Porque quando você tem uma atividade ilegal, você está alimentando o recolhimento de tributos, você está alimentando recolhimento de encargos sociais, de direitos trabalhistas, de recolhimento de insumos que os trabalhadores ali precisam, como treinamento, colete, armamento, alimentação, seguro de vida e tudo aquilo que se compõe os custos para uma atividade dessa daqui. Então, é um mal que nós temos e que temos esperança, temos esperança de alcançarmos aí, está tramitando no Congresso uma legislação nova do setor que vai atualizar aqui os nossos mecanismos legais para que a gente possa, com mais eficácia e eficiência, combater essa prática que tanto prejuízo causa à nossa nação. Repito, é mais de 1 milhão de clandestinos atuando no Brasil e isso é uma vergonha para o nosso país. Presidente, obrigado pela entrevista, obrigado pelas informações.
Que Deus abençoe o seu trabalho, da federação, dos sindicatos todos, para que realmente acabe esse mercado clandestino paralelo e possamos legitimar aí, com carteira assinada, recolhendo os tributos, recebendo os benefícios sociais, todos esses trabalhadores preparados aí. Canal Trabalhador sempre aberto, à sua disposição, para divulgar qualquer ideia nova, qualquer projeto novo, qualquer nova conquista. Aqui, através do seu canal, a gente, mais uma vez, faz o registro da necessidade que há de se, na hora que se pensar a segurança, tem que pensar um todo. E a segurança privada jamais poderá estar de fora dessa discussão. Com toda certeza, é uma realidade que, se Deus permitir, muito em breve mudará. Canal Trabalhador segue à frente, um pequeno intervalo e voltamos diretamente do estúdio. Metal fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal fino. 304 Sul. Fone 3322-8342. Canal Trabalhador está de volta e agora com o quadro Saia do Vermelho, com o professor Roberto Soares. Bom dia, professor. Bom dia, Carla. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. E o tema de hoje é: o que é inflação? O que isso me afeta? Nós temos uma pergunta que veio alguns e-mails que chegaram para nós na semana passada e aqui diz: o que é inflação? E o que de fato isso me afeta? Isso se afeta, né? Afeta mesmo, professor? Carla, afeta. As pessoas às vezes não acham que não afeta, acham que inflação é história do governo, porque às vezes não sabe o que isso significa, né? E como a gente costuma dizer, a inflação ela depende muito do que você compra e de quanto você compra. Eu acho que o maior problema aí está no não saber o que é inflação. Exatamente. Por isso que diz que será que afeta ou não afeta, né? Então explica para quem está em casa o que é inflação, que aí sim, esclarecendo, ele vai saber se realmente afeta ou não. Claro. A inflação, ela nada mais é que um aumento expressivo dos preços de uma forma geral. Tá? Isso se dá quando? Isso se dá quando você tem a famosa lei de mercado. Muita oferta, tá certo? Muita procura e pouca oferta. E aí o que acontece? Você tem pouco produto, você tem muita procura do produto, então o preço sobe. O preço subindo, obviamente, você tem que gastar mais para adquirir determinado bem. E aí que gera a tal da inflação. Ou seja, à medida que tem menos produtos, aumenta o seu custo. Aumenta o seu custo. E aonde que aumenta no bolso também, Isso. né? Podemos citar agora, né, bem frequentemente, o caso do tomate. O tomate, na safra passada, houve um excesso de tomate o ano passado e o preço baixou. Aí, o que os produtores fizeram o ano passado? Alguns abandonaram o cultivo do tomate e cortaram. E aí, o que acontece esse ano? Tem menos tomates do que realmente exige a demanda. Então, o preço do tomate subiu e o tomate hoje é o nosso grande vilão do hortifruti, né? É que nem, por exemplo, como se diz, a questão do morango, um dos exemplos. É questão de época. Na época que tem o cultivo do morango, o morango ele barateia, porque tem muitos morangos, né? Quando não tem, é uma procura insuportável, porque a gente procura, corre atrás, não acha, e quando acha, o preço está lá em cima. Ou seja, a inflação afeta, né? Acaba afetando o bolso. Não, tudo afeta, né, Carla? E isso que você acabou de dizer é o que a gente chama de inflação sazonal, né? E o que acontece? Em determinadas épocas do ano, algumas coisas sobem bastante, né? E aí causa justamente esse aumento da inflação, né? Como final de ano, as comidas natalinas, os presentes causam aquela inflação. No começo do ano, o material escolar, né? Que passa a ser o vilão. Então, quer dizer, são as coisas sazonais, assim como as causas climáticas. As causas climáticas também, elas costumam gerar inflação. Uma geada no sul do país e acaba com o trigo. Então, o pão sobe.
questão da seca também, né? Da Isso, chuva. a seca, acontece a seca. Há vários fatores, né? E aí os fatores climáticos também acontecem. Então é bom que o nosso espectador ele fique atento ao seguinte: a inflação ela nada mais é, pura e simplesmente, o aumento do consumo e a diminuição da oferta do produto. E alguns processos também, por exemplo, que eu estou vendo aqui, o choque de oferta, né? O choque de oferta. O choque de oferta, ele nada mais é, tá certo? Quando você tem um volume muito grande de coisas ofertadas ao mesmo tempo e as pessoas adquirindo. E aí o que acontece? Há uma paridade, existe uma paridade muito perto entre o que você produz daquilo que você compra. Não há sobra. Não há sobra. Fica muito igual. E aí você acaba... Aí dá um choque, né? O choque da oferta. E conta pra gente também quais são os índices que medem a inflação. Porque muita gente que está em casa também deve ter essa dúvida. Ah, sim. Nós temos vários índices, né, que nós podemos medir a inflação. Nós temos o IGPM, nós temos o IPCA, e esses índices, para que eles servem? Verificou-se durante muito tempo que o consumo ele não é linear. A família de classe A ela não consome o que consome uma família da classe B, que não consome o que consome uma família da classe C, obviamente. Então, gerou-se esses vários índices para poder o quê? Pegar com as classes? Todas as classes, de acordo com as classes, de acordo com aquilo que você consome. Não vou botar classe, porque senão fica uma coisa bem discriminatória. Mas querendo ou não, acaba sendo, Acaba né? sendo, mas é de acordo com aquilo que você consome, entendeu? Tem gente que consome produtos mais rebuscados e gastam em dólar. Outros, produtos de primeira necessidade. Por exemplo, a pessoa que vai no supermercado e compra uma cesta básica todo mês, ele tem a inflação em cima da cesta básica, que pode não ser a mesma inflação do cara que come o caviar com champanhe. É verdade, é uma diferença muito grande, né? Então explica para quem está em casa como combater a inflação. Na verdade, o combate da inflação... É meio difícil, né? O combate da inflação se dá em comprar exatamente aquilo que se precisa sempre. O que é necessário, o que é não necessário. Supérfluo. Isso, para não inflacionar o mercado, para não deixar com que as pessoas, os comerciantes, entendeu? Vejam ali uma oportunidade de criar uma distorção entre oferta e procura. Então, quer dizer, se você compra de forma moderada, você tem sempre um equilíbrio entre compra e oferta. Ou seja, os comerciantes estão ali de olho. Se De você olho. está comprando de acordo com a necessidade e assim como se todo mundo fizer isso, aí fica muito mais tranquilo. Então não tem como subir muito o preço, porque está equivalente, a gente pode dizer o que aconteceu anos atrás com o gado, né? A carne subiu demais porque você ia no supermercado, a carne estava muito barata. Aí eles começaram a esconder a carne. Você ia no supermercado, só tinha mocotó e fígado e rabada, né? Parecia que você ia no pasto e encontrar um monte de vaca sem fígado, sem perna e sem rabo pastando. Porque cadê o resto da carne? Estava guardado, esperando o preço subir. Obviamente, você tem uma demanda muito grande de pessoas querendo e pouca oferta. Aí você vai trazendo aos poucos e aí você põe o preço que você quiser que as pessoas pagam. E acabam pagando. E acabam pagando. Muito obrigada, professor. Espero que tenha esclarecido todas as dúvidas de vocês sobre o que é inflação, porque vai de acordo com o que você compra, com a oferta e a procura. E o nosso lembrete de sempre, né? Prosperidade é uma questão de escolhas e atitudes. Muito obrigada, professor. Obrigado, Carla. E o Canal do Trabalhador vai a um breve intervalo e volta já já. Metal fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal fino. 304 Sul. Fone 3322-8342. Quem casa quer casa, diz o ditado. A maior preocupação do trabalhador brasileiro, sem dúvida, é a moradia.
sobretudo aqui em Brasília, talvez o problema mais grave que nós enfrentamos aqui. Quem não tem casa, depende de um aluguel, compromete aí 2/3, às vezes 3/4 da sua renda só para pagar a sua moradia. Eu sempre digo, afirmo e sou testemunha que o programa Minha Casa Minha Vida, lançado pelo governo federal, no presidente Lula, e continuado e ampliado pela presidente Dilma, é talvez o programa de maior alcance social já lançado na nossa República Verde e Amarela. O programa Morar Bem, lançado pelo GDF, através da CEDAB e da CODAB, é também uma grande realidade. Você que não tem casa, não tem moradia e não fez o seu cadastro, tem até sexta-feira, dia 31, para fazer o seu cadastro na CEDAB. Você que já tem um cadastro e está desatualizado também, até dia 31, tem que fazer a atualização do seu cadastro. Para falar sobre isso conosco, o deputado federal, secretário de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano, Geraldo Magela. Bom dia, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Raul, bom dia, Carla. É um prazer estar aqui com vocês e poder dialogar no canal do Trabalhador. Canal do Trabalhador, e como eu anunciei, deputado, secretário, uma das maiores preocupações do trabalhador realmente é a sua moradia, é o seu teto, né? No atual governo, quantas famílias já foram beneficiadas, quantas já foram contempladas, quantas conquistaram já o seu teto e a sua sombra, né? Olha, Raul, nós já entregamos cerca de 2.200 unidades habitacionais, praticamente a maior parte delas localizada no Jardins Mangueiral, na cidade de São Sebastião, mas também entregamos no Denox, em Sobradinho. Mas nós já fizemos a convocação de mais 20.000 famílias que já estão levando os seus documentos para a CODAB, e neste processo nós vamos destiná-las para diversas outras cidades. Então nós já estamos fazendo a entrega e ao mesmo tempo convocando para as novas habitações, já que a maior parcela nós vamos começar a entregar no ano de 2013. Diferentemente dos governos anteriores, não é simplesmente um lote sem infraestrutura no meio do cerrado que o cidadão recebe. Ele recebe realmente as chaves de uma casa digna para poder morar com sua família, né? Esse é o grande diferencial. Nós primeiro acabamos com a doação. Nós não fazemos mais doação. Nós vamos vender através do programa Minha Casa Minha Vida e aqui no Distrito Federal Morar Bem, mas com uma prestação que cabe dentro do salário da família, dos trabalhadores. Mas com a vantagem, nós vamos vender um apartamento que é simples, mas ele vai estar muito mais barato, abaixo do preço de mercado, e nós vamos entregar com toda a infraestrutura, com a água, esgoto, luz, asfalto, escola, posto de saúde. Então, é um conjunto habitacional plenamente instalado. E uma tranquilidade, né? Porque para quem tem a sua moradia própria, é totalmente diferente, né? A estabilidade é outra e vive muito melhor. E para quem quer se cadastrar, quem é que pode se cadastrar? Porque, na realidade, tem vários cadastros, inscrições que já foram feitas há alguns anos atrás. E, se eu não me engano, no ano passado, começou o cadastro do Morar Bem, né? Para quem que quer se cadastrar agora nesse projeto do Morar Bem, que começou agora no dia 13, vai até o dia 31, quem que pode? Porque, na realidade, nem todo mundo pode se cadastrar da forma que foi feito da outra vez, né? Como que é feito esse novo cadastro? Olha, Carla, eu quero esclarecer que, primeiro, qualquer pessoa que morar no Distrito Federal há mais de 5 anos, que a família, somando a renda da família, não ultrapasse 12 salários mínimos, ou seja, R$ 7.400, e não pode nem ter tido outro imóvel no Distrito Federal. Nestas condições, qualquer pessoa pode se cadastrar. Agora, deixando claro o seguinte, o ano passado nós fizemos um cadastramento. As pessoas estão lá cadastradas. Quem está cadastrado, que não tiver nenhum dado a atualizar, não precisa entrar no site, deixa do jeitinho que está lá, que vai ser computado. Não congestiona o sistema, né? Não congestiona o sistema, já que nós vamos estar na última semana. Além disso, quem tiver alguma alteração, nasceu filho, alterou o endereço, mudou a renda, pode entrar e fazer
a alteração. E também novos cadastros. Quem nunca foi cadastrado pode se cadastrar. Mas isso que você perguntou, Carla, é importante. Quem foi cadastrado lá no passado, antigamente, e não se recadastrou o ano passado, pode se cadastrar? Pode e deve. Até porque nós vamos buscar o tempo de cadastro dessa pessoa e ela vai receber uma pontuação extra. Mas começa do zero, mas tendo a pontuação pelo fato de ter um tempo maior de cadastro, né? Depois de feito o cadastro de todas as pessoas, nós vamos fazer a computação dos pontos de acordo com os critérios e vai ser gerada uma classificação. Nós vamos convocar as famílias rigorosamente dentro da classificação, que será informada pela internet, ou seja, nós vamos fazer a divulgação, né? Com a mais absoluta transparência. As pessoas vão poder acompanhar pelo nome, pelo CPF, e tanto o interessado quanto qualquer pessoa vai poder saber da classificação. Deputado, o cadastramento é só pela internet, e aquelas famílias que eventualmente não tenham acesso ainda à internet, tem alguma outra forma de fazer o cadastramento? O cadastramento é só pela internet. Agora, a pessoa pode fazer em casa, se tiver acesso à internet, no trabalho, numa lan house. Agora, se a pessoa não tiver nenhuma forma de acesso, pode ir num posto do Na Hora, pode ir também na CODAB, que nós vamos fazer a inscrição para essas pessoas. Perfeito. O que não pode é ficar sem se inscrever, porque não tem um computador, não tem acesso à internet. Nós vamos atender nos postos do Na Hora e na CODAB. Deputado, é bom esclarecer, porque sempre surgem os oportunistas, né, os 171 da vida, né? E a gente viu em episódios anteriores, em outros governos aí, pessoas que formaram associações, formaram cooperativas, que isso facilitaria a contemplação com o imóvel, né? E cobraram taxas que às vezes os cidadãos não tinham como pagar e venderam patrimônio para pagar essas taxas, para se cadastrar nessas cooperativas, associações, achando que isso daria alguma vantagem. Paga alguma coisa, não precisa pagar nada, como é que funciona isso? Essa pergunta é muito boa, Raul, para esclarecer todos os trabalhadores. Primeiro, nós atendemos também pelas cooperativas, mas as cooperativas só podem cobrar uma taxa mensal de associação. E essa taxa é para a manutenção do escritório, de um funcionário ou uma funcionária, e não pode cobrar taxa extra. O que as pessoas vão pagar a partir de agora é o valor do imóvel que vai ser contratado ou na Caixa Econômica, no Banco do Brasil ou no BRB. E este valor vai ser feito também com absoluta transparência, é um valor que não pode ter taxa extra. Então, se alguma cooperativa estiver cobrando taxa extra, que não seja mensalidade, não pague e venha até a CODAB, porque nós temos uma ouvidoria e vamos apurar. Cooperativas, associações, sindicatos, tem alguma preferência, alguma prioridade, uma vantagem em relação ao cidadão individual ou não? Não, as cooperativas não têm prioridade, elas têm uma cota garantida por lei. Nós temos uma lei em vigor no Distrito Federal que estabelece que pelo menos 40% das ofertas de moradia devem ser destinados para as cooperativas. E assim nós estamos fazendo, mas não há nenhuma priorização. Secretário, para quem nunca participou, nunca se inscreveu, porque eu tenho certeza que é a dúvida de muitos que estão em casa, mas que já tem um imóvel ou que vendeu um imóvel e não tem mais, ele pode se inscrever ou ele não pode se inscrever? Carla, não pode se inscrever. A pessoa que já teve um imóvel no Distrito Federal ou que tem... Independente de ter sido pelo cadastro ou não. Independente se aquele imóvel foi adquirido em programas habitacionais do governo, a pessoa não pode participar, porque a lei é muito clara. Ela disse que não pode ser nem ter sido proprietário de imóvel no Distrito Federal. Porque a política habitacional do governo é para quem precisa e para quem tem direito. Então, se uma pessoa já teve uma moradia e se desfez dela por alguma razão, ela perdeu o direito. Né? Não e tira, né, até o lugar, que é por pontuação, é por inscrição, por tempo. Então, tira de um que realmente necessita, né, para poder ter um novo imóvel, né? Então, exatamente. Não é legal. O que precisa ficar claro é que nós vamos atender a quem tem direito e a quem precisa. Durante a campanha eleitoral, secretário, acho que o próprio governador Agnello, em um dos debates, ou na propaganda eleitoral, ele anunciou que o déficit habitacional naquela época seria
alguma coisa próxima a 100 mil residências, se não me engano. O número é esse, mais ou menos? Não, na verdade, o número é maior do que isso. Maior do que isso. Nós hoje nós temos cerca de 330 mil pessoas inscritas. Famílias? Pessoas, porque a inscrição é feita individual e tem que relacionar os membros da família. Então, nós consideramos que são famílias também. Perfeito. Mas é que aí tem um dado interessante, é que uma parcela grande é composta por jovens solteiros com menos de 30 anos. Porque como nós fizemos pela internet, e a nossa juventude hoje tem acesso à internet, então houve uma corrida de jovens para inscrição, o que é permitido, porque para quem tem acima de 18 anos. Então, nós constatamos que cerca de 120, 130 mil pessoas que estão nesta faixa de menos de 30 anos, jovens, solteiros, eles não têm a necessidade de habitação agora, vão ter no futuro. Então, nós trabalhamos com um déficit de 160 mil famílias. Dessas 160 mil, quantas o senhor presume que seja possível atender nesse mandato ainda? Nós vamos honrar com o compromisso do governador Agnello Queiroz de colocar em construção 100 mil unidades habitacionais então até... Ele falou que faria com 100 mil. Até 31 de dezembro de 2014, como secretário de Habitação, nós assumimos que vamos ajudar o governador a realizar este compromisso. Nós não vamos concluir a 100 mil, porque não é um processo fácil. Nós talvez sejamos a unidade da federação que está com a maior quantidade de unidades habitacionais em construção. Então, nós queremos colocar em construção 100 mil unidades habitacionais. Em relação ao programa, desculpe, em relação ao programa Minha Casa e Minha Vida do governo federal, o Morar Bem é uma complementação, é um programa paralelo, é um programa que interage? Qual é a diferença do Morar Bem para o Minha Casa e Minha Vida? O Morar Bem é um filho do Minha Casa Minha Vida. Por que isso? Porque o programa Minha Casa Minha Vida é para o Brasil inteiro. E aqui nós atendemos uma faixa acima do que atende o Minha Casa Minha Vida, e nós aqui entramos com a terra, que é uma característica do Distrito Federal. Isso faz com que o preço do apartamento seja bem abaixo do mercado. Então, nós somos um filho do programa Minha Casa Minha Vida, mas trabalhando em conjunto, porque o governo federal e o governo local estão trabalhando em conjunto. E a Secretaria fez também, né, uma cartilha, programa Morar Bem. É para você que está em casa com dúvidas, né? Aqui você pode entrar, você pode pegar também a cartilha na Secretaria, né? Isso. E aqui tem várias perguntas para você que está em dúvida. Quem pode se cadastrar, como se cadastrar, qual o período. E assim, diversas perguntas. Eu vou pedir ao Andrade que já digitalize e coloque no nosso site. Colocar no site. canaldotrabalhador.tv.br. Já pode acessar agora que está disponível a cartilha no nosso site. E tem o site também, que é o www.morarbem.df.gov.br. Pode entrar também no site do CEDAB e da CODAB, né? df.gov.br. E para tirar as dúvidas, fale conosco, @morarbem.df.gov.br. Secretário Magelo, obrigado pela entrevista, pelas informações. Parabéns pelo seu trabalho, pela magnitude das suas realizações frente a essa secretaria tão necessária, eu diria indispensável. Eu é que agradeço, Raul, a você, a Carla e a todos do Canal do Trabalhador, e deixar um abraço a todos os trabalhadores, um bom domingo para você e sua família. Muito obrigada, secretário. Eu tenho certeza que esclareceu e parabenizo, né, pela grande obra, pelo grande trabalho que está sendo feito aí nesse governo. E um bom final de domingo para todos vocês que estão em casa e até domingo que vem. Obrigado, Carla, pela companhia. Obrigada. Domingo abençoado, uma semana produtiva e domingo que vem, meio-dia, encontro marcado aqui.